Gente, boa noite. Pela terceira e última vez, eu vou começar a tentar, aqui de novo, começar essa bendita dessa live, que já não deu certo no YouTube, agora já tentei 2 vezes aqui no Instagram e agora vai dar certo, se Deus quiser. Vamos lá, agora vai dar. Então vamos. Eu não sei se eu vou repetir, se alguém vai ouvir de novo, tenham paciência para ouvir de novo, porque rapidinho a gente já entra na parte nova que eu ainda não falei para vocês. Também não sei o que cada um viu, né? Então vamos lá. Bom, a live de hoje é pra gente resolver o problema daquelas pessoas que tentam fazer uma restauração de resina, mas não conseguem acertar a cor. Então, quando termina a restauração tá cinza ou então tá mais branca do que o dente. Bom, o que a gente precisa começar a parar de fazer para parar de cometer esse erro? A gente precisa parar de usar a escala errada. Por quê? Todo mundo fala assim, às vezes quando alguém manda uma foto no meu direct, falando assim, olha aqui, professora, o dente do paciente era A2, eu usei resina A2, e olha aqui que não deu certo. Na verdade, eu não sei nem como responder essa pergunta, porque é a pergunta que está errada. Porque você não deveria ter usado esse referencial de CA2, CA1, para poder escolher a cor da resina daquele paciente. Então, o que eu devo... É culpa sua? Não é culpa sua. É culpa do sistema de ensino que eu fui... onde me ensinaram também. E para te falar bem a verdade, eu como professora também sempre ensinei assim. E se eu for ensinar um graduando, um aluno que está entrando na faculdade hoje, eu também não sei ensinar de outra forma. A gente tem que ensinar na escala Vita mesmo. Mas agora, depois, quando para um trabalho melhor, aí a gente vai ter que ensinar de outro jeito, que é esse jeito que eu vou ensinar para vocês aqui, porque a escala Vita já não serve para esse tipo de trabalho, restaurações complexas em resina. Bom, primeiro, deixa eu só explicar rapidamente o porquê que a restauração de resina até hoje vinha dando a escala Vita para alguns trabalhos, ela vinha dando certo. Porque ela é uma escala para porcelana, para cerâmica. Então, para as cerâmicas da época, de quando a escala Vita foi criada, ela servia muito bem. Mas hoje, nem as cerâmicas que existem no mercado, elas ainda têm muitas divergências em relação à escala Vita. Mas foi uma escala que ficou muito popularizada e é por isso que a gente usa essa nomenclatura da escala Vita. Tá bom. Então, professor, eu já entendi que não é para eu usar aqueles nomes, essas cores, como referencial para eu fazer minha restauração de resina. Mas então, o que eu vou usar? Como é que eu faço para parar de errar a cor quando eu for fazer uma restauração? Yasmin, tá travando muito aí para você, Tomara que... Vocês me falam se tá travando muito aí? Eu já tentei 2 vezes aqui, tentei uma vez no YouTube e agora eu troquei a internet. Tava na Wi-Fi, agora tá no meu 3G do celular. Se não der certo, eu vou parar, vou gravar o vídeo sozinha e depois eu subo pro YouTube, entendeu? Aí vocês não vão assistir ao vivo, mas pelo menos não vão perder o conteúdo. Nem eu vou perder essa minha super produção aqui, que até maquiagem eu passei pra poder aparecer aqui bonita. Eu não vou dormir sem gravar esse vídeo, né? Aí, vocês só me falam aí se vocês estão com... Ah, tá tudo bem? Não, beleza. Então, vamos. Então, o que vocês têm que saber, então? O que vocês têm que saber, na verdade, é sobre as 3 dimensões da cor, em primeiro lugar. Quais são as 3 dimensões da cor? As 3 dimensões da cor são, em primeiro lugar, o matiz, que é o nome da cor, depois a croma, que é a intensidade da cor, e depois o valor. Vou explicar a cada um. Primeiro, o matiz é o nome da cor. O que é o nome? Por exemplo, amarelo, azul, verde, tudo isso são matizes, né? Então, são o nome da cor. Agora, o croma, o que seria? O azul escuro é um croma, o azul claro é outro croma. Então, vamos transformar para a escala Vita para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o A1, o A é um matiz.
É tudo A. A1, A2, A3. Só que o A1 é mais claro, o A3 é mais escuro. Então, vai saturando, vai ficando mais intenso à medida que vai aumentando. Então, são duas dimensões da cor, mas não são as duas dimensões que eu quero estudar mais com vocês aqui, porque não é a que a gente mais erra. Qual que a gente erra? É o valor. Então, agora, gente, agora é o que vale toda a aula, o que vale essa live é o que eu vou falar agora. É vocês entenderem o que é o valor de uma vez por todas. Talvez aqui alguns já saibam, mas talvez alguns até hoje tenham dúvida. Já tenham feito curso, especialização e até hoje não entenderam o que é o valor. Quem é mais velho e viu televisão preto e branco, mesmo quem não é mais velho, hoje em dia tem... Quem tem condições de lembrar de uma foto preto e branco vai saber do que eu tô falando. Imagine uma foto preto e branca. E aí, pensa num vestido branco, uma pessoa de vestido branco na rua tirando uma foto. O vestido branco tem alto valor e o asfalto da rua tem baixo valor. Então, tudo que puxa mais para o branco tem mais valor e tudo que puxa mais para o cinza tem baixo valor. Entenderam? Agora, vamos transportar isso para a boca. Uma pessoa do sorriso branco que tem um dente cinza. Todos os dentes brancos dela têm alto valor e o dente cinza dela é um dente que tem baixo valor. Vamos falar agora o contrário. Uma pessoa que tem todos os dentes brancos, mas ela tem um dente só, que foi uma restauração, que foi feita com uma restauração com uma resina extra branca. E ficou parecendo, deixa eu ver o que, ficou parecendo a cor assim de giz, de papel, mais branco do que os outros dentes. Então, todos os dentes dela não são de baixo valor, são de um valor neutro, e aquele branco que tá chamando a atenção ali é de alto valor. Por que eu tô falando essas duas coisas? Primeiro, para vocês entenderem que nem sempre o baixo valor é o feio. Às vezes o alto valor é feio também. Mas o mais comum é a gente querer resolver um dente de baixo valor. Então, com a foto preto e branco, eu consegui explicar para vocês o que é o alto valor e o baixo valor, e eu transferi para a boca para vocês entenderem. Vou recapitular, porque isso é muito importante e precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, porque senão a gente não avança e vocês não conseguem entender o resto. Vamos recapitular. A imagem é uma fotografia preta e branca de uma mulher de vestido branco na rua. O vestido da mulher é branco opaco, um branco homo multiação. Aquele branco, ele tem, o nome que a gente chama é que tem alto valor, o valor dele é alto. E o asfalto, que é cinza, tem baixo valor, certo? Então, vamos transferir essa situação para a boca. Uma pessoa que tem todos os dentes normais, mas tem um dente que é cinza. Todos os dentes da pessoa têm o valor mais alto do que o dente cinza, que está com baixo valor. Tudo bem? Agora, eu vou falar sobre uma outra forma de ver o valor, porque até então eu falei só sobre a quantidade de branco e cinza. É como se fosse um balanço de branco e cinza. Quanto mais branco, mais valor. Quanto mais cinza, menos valor. Mas agora eu vou falar de uma outra forma. Eu vou falar mais com as mulheres agora sobre opacidade e translucidez. Quanto mais opaco, mais valor tem. Quanto mais translúcido, menos valor tem. Então, por exemplo, as mulheres sabem que tem o esmalte Paris e tem o esmalte Renda. O esmalte Paris é aquele esmalte que a gente passa. Se você tiver com a unha escura, você vai passar e não dá pra ver do outro lado, porque ele tampa, ele é opaco. E o esmalte Renda é um esmalte transparente, que se você passar e tiver qualquer coisa na unha, do outro lado vai ver. Então, é como se fosse assim, o esmalte Paris, que é opaco, tem alto valor. E o esmalte Renda, que é mais translúcido, tem baixo valor. Quem entendeu o que eu falei, quem não entendeu, essa live vai ficar gravada, eu tenho certeza absoluta. Se você viu uma vez, depois você volta, vê de novo, você vai entender o que é valor e nunca mais vai esquecer. Quem entendeu, só põe um joinha, põe qualquer coisa aí pra eu ver que você tá entendendo.
E agora eu vou contar uma história. Eu falei que ia ter história engraçada, nem era essa, mas eu lembrei dessa. Essa é muito engraçada, muito. E eu não lembro o nome da paciente para falar o nome aqui. Mas eu lembro que era um casal que eu ia atender, que eu atendi eles correndo, porque eles resolveram mudar para Portugal. Eles iam tentar a vida lá, eles estavam numa condição financeira muito difícil aqui no Brasil. Eu atendo a mãe deles, uma senhora aqui, que mora aqui no Parkway. Aí eles, o filho dela, o filho dessa senhora, que ia embora com a namorada aqui. Aí foi ele e a namorada pra lá. Aí eu fiz tudo o que eles tinham que fazer, porque dentista lá é difícil, né? Eles iam tentar a vida lá, tudo bem. E foi um tratamento assim, correndo, né? Na hora de uma hora pra outra. Vou só fazer um parênteses aqui. Yasmin tá falando assim, valor em questão de importância, pra mim ainda fica meio travando. Eu entendi. Valor, você fica pensando assim, é caro, barato, né? Por exemplo, é R$1.000 a R$100. Não é isso, não. Valor. Esquece, dissocia essa palavra valor de dinheiro. Não tem nada a ver. Inclusive, termina de escutar a história, que você vai ver que não é só você que pensa assim. Aí, eu fiz uma restauração de resina, também já vou dar um spoiler aqui pra vocês, vou falar que vocês podem fazer todos os cursos, pode estudar tudo que vocês quiserem, treinar e tudo. Às vezes, vocês não vão acertar a restauração de primeira, sabe? E foi o que aconteceu com essa paciente. Eu fiz uma faceta de resina, era um central unitário, era só um central, era difícil. Aí ela voltou no outro dia para dar polimento. Eu sempre peço para paciente para voltar no outro dia para dar polimento, mas não é porque não é porque se polir no dia vai estragar a resina, não, é porque no dia a gente tá tão cansado que a gente não enxerga. A gente não enxerga os defeitos, o que pode melhorar, a gente já tá muito cansado. Então é no outro dia que o paciente vem, de preferência de manhã, que a gente vai ver ali um defeito, vai dar um polimento melhor, enfim. Aí na hora que eu vi ela na recepção, eu falei, nossa, eu pensei, né? Eu falei, nossa, esse dente ficou diferente um do outro, eu vou mexer aí. Eu pensei e pensei alto, né? Com os dois na recepção, eu coloquei assim o dedo assim no queixo dela assim e falei assim, nossa, essa restauração não ficou legal, eu vou precisar baixar o valor um pouco. Que eu vi que ficou opaco, ficou um dente mais branco que o outro. Eu vou precisar baixar o valor um pouco. Aí, o marido dela chama Alexandre Melo. O nome dela eu não lembro, mas o dele eu lembro. O marido dela falou assim, não, doutora, também não precisa. Ele achou que que como eu não tinha conseguido fazer bem, que eu ia devolver um pouco do dinheiro, entendeu? Porque eu ia baixar o valor, não sei. Aí eu comecei a rir, falei, não é isso não, eu vou trocar a resina, vou colocar uma resina mais translúcida pra ficar da cor do outro dente, eu não vou devolver dinheiro nenhum não. Aí, então, mas ó, você, Yasmin, tá formando, é dentista e também faz confusão, então eu imagino os nossos pacientes, né? Mas o valor é isso. Pronto, então vocês já entenderam o que é valor e agora eu vou falar pra vocês o seguinte. Quando o nosso maior erro, se a gente tivesse que dizer qual é o maior erro que a gente comete quando nós estamos fazendo resinas compostas. A gente erra formato, a gente erra um monte de coisa, mas o que a gente erra mais? É o dente ficar cinza. Sempre é isso. A restauração ficou cinza. Quando a restauração ficou cinza, é porque a gente errou no valor. O valor ficou baixo, certo? Às vezes a gente erra no valor ficar alto, por exemplo, essa paciente que eu acabei de contar a história, eu errei porque o valor ficou alto, mas é porque é tanto medo da restauração ficar cinza, é tanto medo do valor ficar baixo, que a gente vai lá e joga o valor lá pra cima, coloca mais resina opaca do que deveria e erra também, entendeu? É difícil encontrar um meio termo. Então, a gente erra nisso. E eu vou dar aqui umas técnicas para vocês não... duas coisas. Uma, para a restauração não ficar cinza. Outra, ou seja, para ter o valor adequado, para não ficar translúcida a restauração de vocês. Não ficar com baixo valor. E outra, para não ficar aparecendo a linha cinza que fica entre a resina e o dente, né? Na linha de união entre a resina e o dente. Então, essas técnicas que eu quero dar para vocês. Vocês entenderam agora que não dá para eu olhar pro dente e falar assim, o dente é A2, aí eu pego a resina A2 e faço o dente todo com A2, isso é certeza que vai dar errado, absoluta. Não, professora, mas eu não escolhi, eu coloquei esmalte A2, depois eu pus resina A2, depois eu pus esmalte A2, não vai dar errado também, do mesmo jeito, que você não viu as espessuras, enfim, eu vou explicar aqui direitinho.
Bom, antes de passar pra frente, eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês, que é assim. Não só nós, os mortais, os dentistas mortais, como também Paulo Vinícius, que eu tava lá no Odonto com Cerveja, que tava lá, como Cláudio Pinho também, que eu já fiz curso dele. Enfim, vários grandes dentistas que fazem restaurações em resina muito bem, não somos só nós mortais. Eles também fazem uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam, principalmente quem tá começando, que é o ensaio restaurador. O que é isso? É você fazer a restauração de mentirinha. É você fazer a restauração toda, sem adesivo, né? E com o dente seco mesmo. E depois você molha e vê se aquela cor ficou... Aquele conjunto de cores que você usou ficou adequado. E aí, se ficou, depois você vai fazer a restauração já com o jogo ganho, porque você já sabe quais as cores que você vai usar, tá? É claro que hoje em dia as restaurações de resina que a gente usa, a técnica que a gente usa hoje é diferente da técnica de 10 anos atrás, que se usava uma infinidade de resinas. Hoje a gente tenta usar incrementos maiores e uma quantidade menor de resinas, até por uma questão estrutural, porque tem vários artigos que mostram que quanto mais incremento a gente usa, mais bolha a gente incorpora, e também que a gente tenta mimetizar o elemento dental verdadeiro, que tem dentina, esmalte e alguma coisa ali na incisal que é um pouco diferente do esmalte único, né? Então a gente vai usar 4 resinas, 3 resinas no máximo. Então, por isso, eu estou justificando isso para dizer para vocês que não vai tomar um grande tempo clínico de vocês fazerem essa restauração, esse ensaio restaurador que eu estou dizendo. O que vai tomar um grande tempo clínico é você fazer a restauração de uma vez, já jogando todas as fichas que vai dar certo a restauração dá errado, o paciente voltar, você ter que tirar, ter que refazer, nem que seja a última camada, enfim. Então, eu aposto que eu costumo usar essa técnica aí que eu tô falando pra vocês, de fazer essa restauração de mentirinha aí antes. Paula aprendeu a fazer a bolinha colocando no dente e polimerizar. Não dá certo. Sabe por que não? Porque depende quando você faz isso, eu também aprendi assim, eu tenho o livro do Baratieri aqui que ensina assim também. Só que eu já fiz tantas vezes assim e deu errado, sabe por quê? Porque você não tem a espessura correta da resina. Uma resina da espessura de uma bolinha é diferente da mesma resina da espessura da dentina inteira, é diferente da espessura da mesma resina de um dente inteiro, ou meio milímetro, uma camadinha de esmalte, né? E ainda tinha essa técnica, a de dentina a gente colocava bem pertinho da cervical, que é onde o esmalte é transparente, dá pra ver mais a dentina, de esmalte lá na incisal. Na teoria, é realmente muito bom, mas depois, com o tempo, né, eles mesmos não ensinam mais assim. O Baratieri tá na especialização de dentística lá em Goiânia, lá a equipe de dentística lá que é dele não ensina assim mais, né? Mas eu também aprendi assim. Acho que a gente formou mais ou menos na mesma época, Paula. Eu formei em 2008. Mas, então é isso, gente. Então é muito interessante fazer esse ensaio restaurador. Agora, só uma curiosidade aqui. Quando eu fiz mestrado, o professor Leandro Hilgert, lá da UNB, ele ensinou a fazer de um outro jeito, que aí sim eu já acho que dá trabalho demais, aí eu já acho que não compensa. Mas ele ensinava assim: colocava uma gotinha de ácido, uma gotinha de adesivo, era uma classe 4 que eu fiz assim, eu lembro direitinho. Aí faz a classe 4 todinha, manda a paciente pra casa, pra ela voltar no outro dia, pra gente ver se realmente a restauração ficou boa. E aí, se a restauração ficou boa, aí sim escreve o nome das resinas que você usou, porque de um dia pro outro eu já esqueci, pelo menos. Ainda mais agora, com 2 meninos, consultório e tudo. Escreve lá e aí depois você faz tudo de novo. Primeiro, a chance da restauração soltar é grande, uma classe 4 só com um pinguinho de ácido. Segundo, lá na faculdade, lá no UNB, o paciente não estava pagando nada, é fácil. Agora no consultório, o paciente vai querer ficar com a restauração com risco de cair. O paciente vai em cima de você com tudo, né? Deus me livre acontecer uma coisa dessa. Se fosse em mim também, eu como paciente também não ia querer. Depois, qual era o objetivo disso? Era para reidratar o dente.
Porque realmente, mas a desidratação, gente, ela realmente acontece, mas não vai acontecer, se você errou, não vai acontecer nenhum milagre quando o dente hidratar e vai ficar perfeita a restauração. Da mesma forma, se você acertou, também não vai, depois da desidratação, ficar ruim sua restauração. Aí tava boa quando eu terminei, na hora que reidratou, aí ficou ruim. Não, não é nada disso. Então não é tão relevante assim o poder da hidratação no dente para justificar deixar o paciente com ensaio restaurador de um dia para o outro, para depois você, correndo todos esses riscos que eu falei, e uma consulta a mais, para depois você proceder com a restauração definitiva, certo? Bom, então vamos para frente aqui. Agora, gente, cada vez que eu vou entrando mais aqui no passo a passo clínico mesmo, mais difícil fica de eu ajudar vocês efetivamente a não ser quem usa o mesmo sistema restaurador que eu. Qual que eu uso? Eu uso Filtech da 3M, Z350, mais algumas de esmalte da Empress Direct, mais duas só da Enamel Plus HRI, de dentina, só duas, que são para dentes clareados. Que eu comprei, com esse kit aqui eu resolvo tudo. E dois corantes, um ocre e um branco. Acho que é só isso que eu tenho. Então eu tenho tudo isso. Então sobre essas resinas eu sei conversar, sobre outras eu já não sei tanto. Então, mas aí, professor, então você não pode me ajudar. Não posso mesmo, porque eu sei que tem que conhecer seu sistema de resina. Você só vai conhecer acertando e errando. E fazendo os ensaios restauradores, entendeu? Então, agora, o que eu posso ajudar? E ajudar muito. Aprenda o seguinte, os sistemas de resina de uma maneira geral, todos são assim. Ele tem, primeiro, a dentina, que é de alto valor. Dentina sempre é de alto valor. Alto valor, opaco. Então, a dentina é opaca. Ela, se você pegar um disquinho, olha na propaganda da 3M, tem um disco de resina sobre uma revista. As letrinhas da revista somem, você não vê atrás da letrinha da revista. Aí, depois da dentina, tem a resina de corpo. A corpo, ela não é tão opaca, ela não tampa tanto a letrinha da revista igual a dentina. Mas ela também não é tão translúcida, ela não é tão transparente quanto a próxima dela, que é o esmalte. E aí tem, depois do esmalte, a última, que é o sistema da 3M, são 4. A última, que é o esmalte translúcido. É um esmalte bem transparente mesmo, para fazer aquela incisalzinha lá para o paciente que tem, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu preciso só falar uma coisa aqui. Tem paciente que não tem incisal translúcida e você aprendeu que tem que colocar. Aí, o paciente é idoso ou o paciente tem desgaste, todos os dentes desgastados. Aí você vai fazer incisal lá? Não, o dente é monocromático? Então faça o dente monocromático, tá? É bom a gente ter essa sensibilidade também, né? Eu tô falando isso porque eu já fiz isso. E aí depois eu falei, nossa, mas minha restauração ficou tão bonita, mas o sorriso ficou feio. Aí que eu fui entender, tá? Alguns sistemas de resina são mais simplificados. Só tem dentina e esmalte. E aí, geralmente, a dentina não é tão opaca quanto as outras dentinas, o esmalte não é tão translúcido quanto, entendeu? Eles vão sendo intermediários entre um e outro. E como que a gente trabalha com isso? Com espessuras. Gente, isso é o pulo do gato também. Quando uma resina é muito opaca, por exemplo, a resina da 3M é muito opaca. Mas se você fizer uma camadinha bem fininha, naquela camadinha bem fininha ela é translúcida, né? Agora, tem algumas coisas que a gente não tem como... O contrário não é verdadeiro, por exemplo. A resina de corpo da 3M, que é intermediária, ela é no meio do caminho entre a dentina e o esmalte, ela é no meio do caminho. Se você fizer uma camada de corpo, de resina de corpo, que tenha mais do que 1,5 milímetro, vai ficar cinza. Entenderam? Então, por quê? Porque ela tem que ter alguma coisa de trás dela ali para tampar, por exemplo, o fundo da boca, que o fundo da boca é escuro. Então, se você não tiver esse cuidado, a sua restauração vai ficar cinza, certo? Agora, se for lá na pontinha do dente, lá na incisal, aí sim, você pode fazer desse jeito. Por quê?
Porque lá a pontinha do dente é translúcida mesmo, vai ficar acinzentado mesmo, não tem problema. É para ser assim, o natural é que seja assim, tá bom? Bom, eu acho que a última coisa que eu quero falar para vocês é como mascarar aquela linha de união entre a restauração e o dente. E falar uma coisa muito importante que é o seguinte: se com a resina opaca, seja dentina, seja corpo, do seu sistema, o sistema de resina que você usa, se com essa dentina você não conseguiu cobrir a linha de união, com o esmalte também você não vai conseguir. Então é com essa resina, é com a resina de dentina, que você precisa conseguir cobrir essa região. E professora, você usa bisel ou não? Olha, eu uso. Eu gosto de fazer bisel, acho importante fazer bisel. E quando eu não posso fazer, em quais situações que eu não posso fazer? Quando o paciente fala, categoricamente, fala, eu não quero que faça desgaste absolutamente nenhum. Eu consigo mascarar? Consigo, só que às custas de um sobrecontorno. Porque não existe milagre, né? Ou a gente vai precisa de uma espessura de resina ali. E a espessura que eu vou colocar, ela vai ficar maior do que do que se eu fizesse um bisel. E que tipo de bisel é o melhor bisel que... só um parênteses aqui. Esse bisel, ele tem algum prejuízo para a estrutura do dente? Existe algum prejuízo estrutural? Não. Tem algum prejuízo para o complexo dentino pulpar, visto que ele é feito na estrutura mais externa, que é o esmalte? Não. Tem algum ganho para a estética? Tem, um grande ganho. Então, vale a pena? Vale. Se fosse no meu dente, eu faria? Faria, lógico. Então, eu acho que o bisel o custo-benefício, eu digo em custo biológico, ele é muito favorável, né? Então, por isso que eu faço o bisel nos pacientes. E que tipo de bisel? Cuidado, gente, com esses biséis, né, que a gente faz, que às vezes a cavidade tá aqui, ó. Aí você faz um bisel, você faz só assim, ó. O bisel tem que ser longo, que a gente chama de bisel infinito, aquele bisel que vai longe, que dá bastante tempo para a sua resina ir subindo, subindo, subindo suavemente, né? Porque o que é difícil da gente mascarar? Um abismo. Quando vem assim, a cavidade cai de uma vez, aí fica difícil da gente mascarar, né? Então, é assim que a gente faz. E depois, vamos supor, se ficou a linha cinza lá, porque você não mascarou com a dentina, e aí você colocou o esmalte, não vai mascarar, você já sabe que não vai. No polimento vai? Jamais. Não adianta ficar polindo, a borracha mais cara, não. Pelo contrário, no polimento você vai tirando esmalte, tirando dentina. Já aconteceu comigo, é a coisa mais triste que existe no universo. A restauração tava linda. Aí você começa a polir, aí você começa a tirar a resina que você colocou na última camada e começa a aparecer, porque você começa a tirar a resina que você colocou, que tava tampando, ele tava ajudando a tampar a linha de união. Que na verdade você tirou mais do que a última camada, né? E aí começa a aparecer a linha de união. E aí você depois tem que colocar mais resina ali naquela região, né? O que já estava pronto. Então o polimento não resolve. O polimento às vezes pode até atrapalhar. Por isso que a gente não pode terminar uma restauração de resina dependendo de um grande polimento. A gente tem que terminar uma restauração de resina precisando de ajustes mínimos, né? Sem precisar de grandes... A gente tem que fazer escultura. Não, a gente faz escultura com broca, a gente não faz isso. A gente faz escultura com pincel e espátula. Mas isso é assunto para uma outra aula, né? Bom, só uma coisa que ficou ainda de eu falar. Tô com medo de acabar o tempo e eu ir embora daqui, sei lá, eu nunca fiz live por aqui, assim, extensa, né? É a segunda vez, na verdade. A primeira foi uma coisa bem curtinha e essa é de conteúdo mesmo, é só essa. Quando você tiver um substrato muito escuro, um dente tratado canal que ficou escuro, o que você vai ter que usar para mascarar o fundo? Normalmente, uma resina muito opaca. O sistema que eu trabalho, que eu conheço, a resina WD, A2D, ou seja, as de dentina da 3M, da Z350, são as que eu trabalho, que eu sei que mascaram. Às vezes, só que você vai precisar de uma espessura grande para você poder mascarar aquele fundo. Às vezes você não vai ter essa espessura, você não vai ter condições de colocar essa resina toda e você vai ocupar todo o espaço, às vezes que depois você vai precisar de colocar esmalte, não vai ter nem espaço para colocar esmalte. Então, o que a gente precisa usar algumas vezes?
Corantes não, opacificadores. Opacificadores é como se fosse uma tinta que a gente passa, que a tinta consegue bloquear a luz e não deixa a luz chegar até o fundo e não deixa a gente ver aquela parte do dente que tá acinzentada, né? Então, a gente só tem que tomar muito cuidado. Eu sempre, desde a minha especialização que eu ouço isso, e é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para aquele problema do dente cinza não virar um problema do dente branco demais. Ou seja, aquele problema do dente de baixo valor não virar um problema do dente de alto valor demais. Então, a gente pinta primeiro de branco, aí depois tá branco demais, aí a gente às vezes pinta um pouquinho de amarelo. Por isso que eu tenho o opacificador branco e tenho também o corante ocre. O ocre é um amarelo, porque aí eu vou dosando isso. Como que usa os opacificadores, Kelly? A gente aplica, dizem que pode aplicar com pincel, só que a minha experiência é que quando você aplica com pincel, ele não fica, sabe? Eu já antigamente eu pensava, gente, mas como é que isso aqui não serve pra nada, isso aqui não opacifica nada. Na verdade, você tem que aplicar numa camada grossa, porque numa camada fina ele não pigmenta. Então você pega na espátula e você vai vibrando a espátula assim, e ele vai sendo depositado assim, entendeu? Um dia eu vou fazer uma aula sobre isso. Aí é assim que a gente aplica, sabe? Você coloca ele no centro do dente. Aí você vai esparramando ele assim para as margens, sem deixar excesso, entendeu? Sem deixar ele ultrapassar as margens. É assim, na verdade, que a gente coloca. Sim. Não, isso aqui eu já falei. Sabe outra coisa para dar menos bolha também na sua resina? Quando você pega a resina com a espátula e você fica amassando a resina ali no seu preparo, né, na sua restauração, você pode criar bolha nela. Então, se você pegar a resina e você amassar ela na luva antes, fazer uma bolinha antes, você tem menos chance de incorporar bolha. Mas aí tem um problema. A sua luva não pode estar suja, então você tem que limpar a sua luva, tem que estar limpa com álcool, a espátula, tudo que você está pegando ali tem que estar muito limpo, e principalmente a luva limpa com álcool, por causa do talco da luva, sem saliva, sem nada, né? O ideal mesmo é que depois que você preparou todo o campo, já mexeu com água, mexeu com tudo, troca de luva, passa álcool, e aí vai trabalhar com a resina quando for uma restauração mais extensa, né? As espessuras, vou lembrar para vocês as espessuras aí. Quando for resina de corpo, corpo é aquela resina entre a resina de dentina e a resina de esmalte. Quando for resina de corpo, aí vocês vão usar 1,5 mm no máximo, senão vai ficar cinza. E quando for resina de esmalte, 0,5 mm. Gente, 0,5 mm é muito pouco. Por que a maioria das restaurações fica cinza? Porque usa aquela quantidade muito maior do que 0,5 mm da resina de esmalte. Porque o nosso esmalte, o esmalte verdadeiro, o esmalte humano, se você cortar um dente no meio, o esmalte é muito mais do que 0,5 mm, ele é mais grosso. Mas quando a gente vai fazer a réplica do dente com resina composta, a gente tem que fazer uma camada bem fininha para parecer a natureza, mas você não está copiando a natureza de verdade do jeito que ela é. Porque senão vai ficar cinza, né? E na verdade não é assim que a gente quer, né? Gente, falei tudo que eu queria. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem que vocês podem mandar mensagem pra mim, tá bom? E eu sei que muita gente vai assistir gravado aí, depois quem estiver assistindo agora, que não é agora, quando estiver assistindo gravado, manda lá que tá assistindo, que gostou, manda as dúvidas e vamos continuar. Quem tá me perguntando se quer pão de queijo? Ô, Breno, bem que eu queria, você tá onde? Eu lembro de você, Breno, você é cruzeirense, não é? O ruim daqui é que demora, a gente fala, mas só que a pessoa demora a ver. Então tá bom, gente. Então um abraço. Bruno, é isso mesmo, sou cruzeirense também. Nosso cruzeiro cabuloso, né, Breno? Sobre a iluminação na escolha da resina, é mesmo, Paula. Nossa, eu ia falar isso e não falei.
Gente, de preferência de manhã, né? De preferência que o seu consultório tenha luz natural. Tinha na ABO, quando a ABO do EF ainda existia, lá embaixo no subsolo lá, tinha uma luz que era cinza, né? Todas as resinas ninguém tinha o dente C. C1, C2, né? Lá embaixo todo mundo, eu era estagiária na época, eu não tava nem formada ainda. Lá embaixo os dentes de todo mundo, as restaurações de todo mundo era C. Aí eu fico, mas não é possível, será que só os pacientes que vêm aqui que tem essa cor? Porque lá na UNB não é, porque no SESC não é, e vem aqui na ABO é. Era por isso, era a iluminação, então isso é muito importante. O ideal é que seja luz natural, e claro que luz natural a gente só tem de dia. Agora, se você tem um consultório e você só vai atender de noite, conversa com a pessoa que... Ou seu consultório não tem janela, não tem jeito. Eu já trabalhei em consultório que não tinha janela. Aí, se eu tivesse nessa situação, eu conversaria com alguém desse pessoal de iluminação e veja a lâmpada que mais reproduz a luz natural. Porque esse pessoal de arquitetura, sei lá como é que... Eles sabem tudo isso. Aí, eu acho que a melhor saída, né, seria essa. E do jeito que eu sou, eu acho que eu ia descer lá, eu ia lá fora com o paciente, na hora da prova, se fosse porcelana, na hora da prova, porque resina, depois da pessoa voltar, falar, não ficou tão legal, aí dá pra gente mexer, mas se fosse prova, aí eu ia lá, descer lá embaixo, no sol, passando uma vergonha, e ia lá de jaleco com o paciente. Tawane, qual disco e pasta de polimento? Ah, boa pergunta. Disco Soflex da 3M, a série completa. O vermelho, o laranja, o amarelo e o branco, né? Acho que é. Ou usar a série toda. Vou te falar a verdade, o branco eu não uso muito não, mas até o amarelo eu vou. Então é só disco, eu não uso borracha. Sabe por que eu não uso borracha? Já aconteceu com vocês alguma vez? Né? Levanta a mão, quem já aconteceu de você estar usando borracha, aí depois entrar aqueles grãozinhos, filho de uma égua de borracha dentro das bolhazinhas as bolhazinhas, né? Borracha azul, aí fica uns negocinhos azul dentro da sua resina. É só comigo que já aconteceu isso. Eu não uso borracha em resina. E não. Ah, mas aí é porque a sua resina tava com bolha. Tava com bolha, mas aí não, usa borracha em resina não. Eu uso os discos, que dá polimento. Eu tô falando assim, gente, é brincadeira, assim, sabe? Esse pessoal, o Paulo Vinícius e o Bruno Reis, eles pesquisam sobre, né, misericórdia, né? Essa profissão nossa é pra quem tem coração... É para quem tem um coração bom. Porque se a pessoa não tiver bom coração, é um infarto, é um mini infarto cada dia. Eles são pesquisadores mesmo, e lá no laboratório, eles são de Uberlândia, eles pesquisam sobre polimento, e pesquisa borracha, pesquisa disco, pesquisa tudo. E eles chegaram à conclusão lá, que eu não sei detalhar todas as pesquisas deles para vocês aqui agora, porque eu nem tive tempo de ler ainda. Mas eles chegaram à conclusão de que disco é o melhor. E eu já usava só disco, mas eu já usava empiricamente, né? Por causa disso, por causa desses danados, desses grãos de borracha. Que isso não é de Deus, não. Eu não usava por isso. E tem uma dica muito importante que eles falaram. Quando você vai usar o disco na resina, você tem que estar com o dente molhado. Porque se você tiver com o dente seco, o dente vai arranhando a resina e não dá um bom polimento. Então é isso. E outra coisa, na hora de você vir fazendo a textura, você tem que fazer a textura com broca multilaminada, que é aquela broca que dá o corte liso, sabe? Porque aí você consegue polir lá dentro. Porque se você faz a textura com broca diamantada, Paula deve ter aprendido assim também, que eu também aprendi assim. Aí a gente faz com a broca diamantada, aí fica tudo arranhado, aí você não consegue polir ali dentro. Aí ele pigmenta, porque tá tudo arranhado. Aí vai manchar ali, por isso que a resina mancha. E a resina mancha por 2 motivos. Ela mancha porque tá mal polimerizada. Então, mal polimerizada, ela vira uma esponja, né? Ela puxa o pigmento e mancha. E também porque ela tá áspera.
como se fosse assim, ela não tá polida, ela não tá bem lisa. E aí, é as duas coisas que não pode acontecer, né? Então, é isso, gente. É uma aula de escolha de cor de porcelana, né? Nossa, essa seria ótimo esse tema. Ótimo mesmo. Vai ter o curso de porcelana agora, dia 10 de agosto. Inclusive, hoje eu tava fazendo os slides, né? Do curso. E eu não vou falar antes, porque eu vou dar isso lá no curso, né? Mas aí depois eu vou tirar, assim, como... Vou tirar umas coisas, né? Uma coisa, outra coisa, assim, pra dar uma... Porque lá é um conhecimento bem organizado, assim, com tudo. Mas é como já tá tudo organizadinho pro curso, aí depois do curso eu vou falando algumas coisas, assim. Tá bom? Então tá, gente. Então, há mais alguma pergunta? Me perguntem aí se vocês querem saber de mais alguma coisa. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve, acho que 2 pessoas que desistiram do curso. Uma pessoa porque vai ser madrinha de casamento no dia de um... Acho que não sei se é isso não, mas eu só sei que a pessoa vai ter um evento no dia. E a outra menina comprou achando que era em Goiânia. Não sei por que ela achou que era em Goiânia. Aí, deve ser por causa do meu jeito caipira. E aí ela deve ter achado que era lá. E aí ela não podia vir. Aí, como vai abrir essas 2 vagas, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas talvez segunda-feira a gente vai anunciar. Aí se alguém souber de alguém que quer, tá bom? Aí pode falar comigo. Então tá, gente. Boa noite, tudo de bom. Até a próxima quinta-feira. Aí próxima quinta-feira eu anuncio o tema. Geralmente eu coloco os temas aí de acordo com as perguntas de vocês. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau. Onde é que eu aperto aqui, Jesus? Aqui. Tchau, gente.